Um homem e sua filha adotiva encontram seu caminho, por uma paisagem pós-apocalíptica caprichosa. Frigideira e poderes psíquicos à disposição, eles podem tropeçar e salvar o mundo enquanto o exploram. Com todos os estilos de um JRPG retro, você pode esperar que Astvard jogue como um. Mas esta aventura de ação arrepiante é mais Zelda do que Dragon Quest. Os triunfos e erros de John e Sam acontecem em uma paisagem encantadora de pixel art, que é rica em personagens adoráveis e lugares intimamente projetados. Mesmo onde a história se arrastou por um tempo, ou a simplicidade dos desafios parecia paternalista, as partes de Astvard que falavam comigo mais do que compensavam. Nossos Eadliner são John, um protagonista silencioso envolto em cabelos bagunçados e uma barba espessa, e Sam, uma garota escandalosamente precoce com poderes psíquicos em desenvolvimento e uma tendência a criar problemas para os dois. Eles são personagens adoráveis com um alqueire de personalidade e uma espécie de apelo atemporal. Eles saíram de casa em circunstâncias duvidosas e por fim encontraram o caminho para o leste. Eu adorei alternar entre os dois enquanto eles viajavam por um mundo apocalíptico fofo, mas perigoso, de pequenas cidades e represas. Ao longo do caminho, você joga capítulos de história discretos e explora as histórias das pessoas que conhece. Há muitos minijogos idiotas ao longo do caminho. Beisebol, rafting, caça-níqueis e culinária sempre presente. A caminhada para o leste é bastante linear, mas as áreas que você explora são dispostas como pequenas masmorras, com caminhos sinuosos para encontrar seu caminho, enquanto você luta contra monstros idiotas e resolve quebra-cabeças simples. John faz a maior parte da luta por meio de uma ação simples, mais satisfatória, de hack and slash, mas os poderes de Sam, como congelar inimigos dentro de grandes bolhas psíquicas, são úteis para lutas e vitais para quebra-cabeças. Levei mais de 30 horas para vencer a missão principal, mas sei que há segredos para explorar e pequenas histórias de NPC que pulei e que valem a pena voltar. Na verdade, a história geral de Astvard é boa o suficiente para que evitei judiciosamente spoilers nesta análise, ao ponto de ser muito vago em alguns pontos. Mas acredite em mim, isso é para seu benefício. Há também um jogo dentro do jogo roguelite JRPG bem detalhado, chamado Arfborn, para jogar, e foi divertido o suficiente para que eu gastasse cerca de 6 horas adicionais nele. A verdadeira atração da Astvard é o seu mundo. As vibrantes paisagens de pixel art são tão criativas e cheias de detalhes que muitas vezes eu paro para apenas olhar para uma rua da cidade ou uma nova estação ferroviária. E muito disso está vivo com pequenas animações como água corrente, metal cintilante ou ventiladores giratórios. Adorei detalhes como a roupa suja nas cordas entre os prédios, os barcos virados e transformados em casas e o campo à distância das janelas dos trens. É uma representação amorosa de um mundo que está em algum lugar entre um filme do estúdio Ghibli e um JRPG clássico. Castle in the Sky encontra Arfborn. É tudo sobreposto com uma trilha sonora bastante discreta que nada se destaca, mas é boa o suficiente, com uma variedade de arranjos instrumentais e chiptune. Não são apenas os planos de fundo que se destacam. Os personagens de Astvard têm grandes sprites e animações que embalam em uma tonelada de personalidade. Eles são um elenco de malucos bem projetados que tem algo único a seu favor, que é um estilo de animação que se tornou muito raro. O estilo e a personalidade das pessoas que você encontra são muito diferentes, variando de rudes rancheiros a um trio de tias animadas, um prefeito sonolento de uma pequena cidade ou um dono de cassino fumando charuto. Isso sem falar dos artistas de circo, maquinistas, vigaristas e robôs da moda. Meu robô favorito dirige uma construtora e tem problemas no quadril. Pequenas missões de busca fazem você correr de um lado para o outro ao redor do mundo, mas isso não é tão ruim quando o mundo é bonito. Muito do melhor que Astvard tem a oferecer é apenas sorrir para o cara meditando em um telhado enquanto você passa por sua parte da cidade. Já passei por ele uma dúzia de vezes. O que ele está fazendo aí em cima? Eu não sei. Ele está feliz. O cara está apenas vibrando, e isso é bom. É um alívio que o mundo seja tão atraente e os personagens sejam tão atraentes, porque a maior fraqueza de Astvard é sua escrita. O diálogo do personagem é um sucesso ou um fracasso, com mais do que algumas linhas clichê e fedorentos reais. Estou falando sobre o uso não irônico de versos, como tenho dirigido minha vida toda. Francamente, é porque a escrita não sabe quando dar um passo para trás e deixar que a ação ou o movimento transmitam as palavras. Ele usa 2 frases quando um faria, ou mais frequentemente, uma frase quando nenhum serviria.
O diálogo que deve aparecer em segundo plano, risos, exclamações, é mais frequentemente do que uma bolha que requer um botão para progredir. A única vez que me senti impaciente ou entediado com Eastward foi durante os longos diálogos. A exploração e o combate são uma pausa bem-vinda para todos aqueles olhares e leituras. As lutas são simples e a maioria dos inimigos pode ser facilmente derrotada com a aplicação criteriosa da frigideira de Jon. Todo o resto é suscetível à espingarda de cor neon ou lança-chamas. Existem muitos inimigos estranhos, como uma pessoa sapo gigante, plantas tentáculos ou zumbis ultra-resistentes, e todos eles têm seu próprio padrão de ataque. Mas eu geralmente os derroto da mesma forma, não importa quais sejam. Mas deixe-me ser claro, o simples nem sempre é ruim. Foi divertido desviar de ataques, acertar mutantes com uma panela e explodi-los com a espingarda. É estranho que, embora você troque para Sam com frequência para resolver quebra-cabeças, raramente senti a necessidade de usá-la em combate. Sua habilidade de colocar monstros em bolhas congeladas é útil para algumas coisas, mas você não precisa absolutamente dela para vencer. Se você tivesse uma ajudante psíquica, não gostaria que ela fizesse um pouco mais? Da mesma forma, é um pouco deprimente que os quebra-cabeças instrumentais de Sam para resolver nunca sejam muito complexos, apenas ficando difíceis quando é um desafio de tempo ou habilidade, ou para chegar a alguns baús escondidos complicados. Na maioria das vezes, você terá que notar algo como uma parede para derrubar com uma bomba, um quebra-cabeça de quais cabos conectar, ou quais obstáculos remover para que uma jangada flutue onde você quiser. Os quebra-cabeças mais difíceis terão um elemento de tempo, movendo-se rapidamente após acionar um interruptor ou jogando uma bomba em uma abertura estreita de uma plataforma móvel. Não é algo complexo. A simplicidade às vezes me incomodava. Enquanto partes da luta são boas em sua franqueza, outras são apenas básicas. Em parte, é porque os controles de um stick parecem inadequados para apontar armas. É divertido bater com uma frigideira, não tão divertido ter certeza de que os dois personagens estão se esquivando dos projéteis que chegam. As lutas de chefes e minibos relativamente raras são uma exceção, exigindo um pouco de sutileza e alternando entre as armas de Jon e os poderes de Sam. Eu gostei deles muito mais do que as peças de plataforma e quebra-cabeças. E muitos deles realmente testaram minha habilidade de usar todas as ferramentas do meu arsenal para uma vitória limpa. Um em particular se destaca: um inimigo arremessa as bombas que você tenta colocar em um ponto vulnerável. Para vencer, eu precisava de uma mão hábil para lançar bombas como Jon, depois mudar para Sam para usar seus poderes para distrair o inimigo, e então voltar para Jon para causar danos depois que a bomba explodisse. Esse é o tipo de sinergia que o combate de Eastward precisa de mais. Uma jornada deliciosa do início ao fim, Eastward tem personagens encantadores e vistas lindamente animadas para explorar. A história é bem traçada e os capítulos contam histórias autocontidas que são sombriamente divertidas, embora um pouco sobrescritas. O combate simples, os quebra-cabeças descontraídos e os minijogos atraentes mantêm a variedade de jogo em alta, e o ritmo otimista o suficiente para levá-lo até o final da história.